Mateus 3, versos 16 e 17. Diz assim a Escritura: Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Este é o meu Filho amado, em quem tenho o meu prazer. Sabe, nós somos invariavelmente machucados em relacionamentos. Relacionamentos são as grandes chaves da vida. Há mulheres machucadas por seus maridos e há homens machucados pelas suas esposas. Há amigos machucados com amigos. Nossos relacionamentos nos ferem e também nos curam. E a principal ferida da sociedade é a ferida da orfandade. Hoje nos Estados Unidos é o Father's Day, o Dia dos Pais. Isso acontece quando nós perdemos a designação, o significado, o conceito e principalmente a afirmação do pai. E essa é a mensagem dessa noite. Porque filhos não afirmados, que se sentem rejeitados, acreditam que não são amados. Então feridos, meninas e meninos, machucados pela paternidade, vivem uma vida aquém dos seus propósitos. A escassez de verdadeiros pais na nossa terra está amaldiçoando nossa civilização. Os milhões de homens presos nas penitenciárias confirmam isso. A esmagadora maioria daquelas pessoas que estão presas em cadeias nunca tiveram um relacionamento funcional com seus pais. O percentual varia de nação para nação, mas gira em torno de 75% a 90% de todas as pessoas presas. Atualmente existem milhões de homens encarcerados que vivem vidas de violência e rebelião simplesmente porque seus pais o abandonaram. Eu dou alguns dados no meu livro, A Jornada de Meninos a Homens, e mostro como pobreza não tem cor, nem classe social. Não é por conta de que nasceu-se pobre que se vai morrer pobre. Pobreza tem a ver com famílias disfuncionais, com famílias quebradas. A ausência de aprovação paterna criou uma fome de amor, de gente com o coração vazio de valor próprio. Há centenas de pregadores hoje no Brasil que falam sobre paternidade, que ainda possuem um coração órfão. É incrível ver essa gente que ainda está lidando com isso, fazendo afirmações bem corajosas. E por orfandade, entenda, um sentimento de abandono, de solidão, de alienação e de isolamento. Muitos de nós podemos ter pais, mas ainda nos sentimos assim, solitários, abandonados, alienados. O espírito de órfão carrega um sentimento de alienação parental. O espírito de órfão tenta conquistar amor por meio do sucesso. O livro mais vendido hoje no Brasil é de um amigo meu, um amigo nosso, que se chama Café com Deus Pai. Eles têm uma incrível história de orfandade, onde ele começou a apanhar do seu pai com 7 meses de idade. E o testemunho dele é tão forte. Também é o podcast mais ouvido no Brasil hoje, porque ele preencheu um gap. Ele atingiu em cheio uma ferida, uma poderosa mácula que está muito presente na sociedade. A Bíblia nos diz que os cristãos receberam o espírito de adoção e que eles clamam: Abba, Pai. A contracultura, no entanto, é a expressão dessa dor, dessa rejeição, ou o repúdio dos genitores.
A dor de não ter sido recebido, amado, celebrado, é grande demais no coração de algumas pessoas. E o abandono paterno deixa cicatrizes emocionais que só podem ser curadas por Deus por meio do perdão, da aceitação, do amor de nosso Pai Celestial. Homens que não estão seguros no amor de Deus, Deus o Pai, jamais se sentirão seguros em qualquer outro relacionamento. A afirmação de um pai, portanto, é a experiência mais poderosa que um menino e uma menina podem ter. E é aqui que começa o ministério de Jesus. Quando ele, batizado nas águas, surge o Pai e disse: você é o meu filho querido, amado, aceito, em quem eu tenho todo o meu prazer. A partir dali, ele está pronto para enfrentar o diabo. Saindo dali, ele está pronto para encontrar o mal e bater de frente com ele. Ele tem a aprovação da pessoa mais importante. Ele tem a aceitação. Ele não precisa ficar mendigando amor, indo atrás de aplausos. Ele tem o aplauso dos céus. Então, nessa mensagem eu quero contrastar o espírito de orfandade com o espírito de filiação, ou o filho amado, o filho aceito. Em primeiro lugar, o espírito órfão opera por insegurança e ciúmes. O espírito órfão luta constantemente contra o ciúme e a insegurança, visto que a segurança se origina de um relacionamento seguro com os pais. Nós precisamos todos de um lar para se sentir à vontade, para desestressar, para relaxar. Você não pode sangrar num tanque de tubarão, mas você precisa de um lugar onde você pode ser aceito e amado de maneira incondicional, sem mostrar performances, sem tentar parecer inteligente, sem tentar de alguma maneira mostrar que é importante. Pessoas com espírito de orfandade têm dificuldade em ouvir um pai biológico ou espiritual elogiar seus irmãos ou colegas no trabalho. Parece que o elogio aos outros diminui você. Parece que quando alguém é aplaudido ou celebrado, isso de alguma maneira te afeta. Filhos amados estão tão seguros no amor e no favor do Pai que se contentam em servir em qualquer função. Estejam eles no comando, sejam eles celebrados ou não. O espírito de orfandade tem ciúmes do sucesso dos irmãos. A orfandade se alegra quando o irmão fracassa. Por isso os faz sentir, porque isso os faz sentir melhores acerca de si mesmos. Então o filho maduro, o filho aceito, o filho amado, está comprometido com o sucesso dos irmãos. O filho amado está seguro do seu valor. E ele não está vivendo em disputa. Ele não trabalha por elogios humanos, mas por um profundo senso de afirmação de Deus, o Pai. Sim, você é meu filho amado, em quem eu tenho o meu prazer. Em segundo lugar, o filho não afirmado vive marcado por relacionamentos quebrados. Vive em desconfiança e espera a perfeição nos seus relacionamentos. A marca de um órfão, e órfão, repito, não é simplesmente alguém que não teve um pai, mas é alguém que tem um pai disfuncional. É de alguém que rompe relacionamentos facilmente. Não é tenso, não é extremo, não é nada demais você acabar com a amizade. A marca de um órfão é sair por aí quebrando conexões, casando, se descasando, rompendo amizades que ele não consegue ter a longo prazo. E essas pessoas normalmente esperam relacionamentos perfeitos, e eles são completamente intransigentes com falhas, com erros. Eles têm uma expectativa irreal que gera uma grande decepção. Eles são facilmente frustrados. Na primeira falha de um líder, eles já se rebelam, eles já se desviam. Quando o homem abre seu coração, emoções e alma para uma figura de autoridade,
Apenas uma palavra dita fora do lugar acerca do seu valor ou da sua dignidade pode devastá-lo ou destruí-lo emocionalmente. Essas pessoas são muito frágeis. Assim, pais devem entender o poder de suas palavras aos seus filhos. Como disse Provérbios, que a morte e a vida estão no poder da língua. Muitos homens não querem então correr o risco de serem magoados. Muitas pessoas não querem ser rejeitadas novamente e por isso não confiam seu coração a mais ninguém. Eles se fecham porque temem que alguém os use, pegue qualquer fraqueza contra ele e o impeça de chegar ao seu destino. Essas pessoas não afirmadas não sabem como se submeter a uma autoridade. Aqueles com o espírito órfão têm muita dificuldade em entender como ser filho. Consequentemente, têm dificuldade em confiar em alguém. Confiar de maneira suficiente para receber correção e se submeter verdadeiramente a uma liderança. A maioria dos cavaleiros solitários são, na verdade, pessoas com espírito órfão. Eu tenho medo de gente sozinha. Pessoas carregadas de orfandade rejeitam outros porque têm medo de se decepcionar. E eles se escondem quem são e mascaram suas fraquezas. Eles acham que se as pessoas descobrirem suas falhas, elas nunca vão amá-las de verdade. Um filho então abusado associará todas as figuras paternas à dor e ao abuso. Até que se cure de seu passado, ele será um ser enviesado pela orfandade. Aqueles que carregam um espírito órfão interpretam tudo através das lentes do abandono, da rejeição, da decepção. Alguns de nós fomos usados, abusados e negligenciados e desconfiamos de toda figura de autoridade. Essa é a marca da contracultura, não é? É a rebelião contra toda figura de autoridade, policiais, pais, políticos, enfim, professores. Muitos preferem então seguir sozinhos a enfrentar a dor da rejeição. Eles até se entregam, mas não totalmente. Eles nunca se permitem entrar nesse tipo de relacionamento profundo, de amizades profundas, de intensos afetos entranháveis, como diz Paulo, de misericórdia. Muitos não conseguem lidar com a intimidade emocional e vão não muito além de uma religiosidade superficial. Mas o filho amado tem flexibilidade para ajustar cada relacionamento de acordo com os compromissos verbais ou não verbais que foram feitos. Ele entende que às vezes você é muito visceral e você quer uma entrega de algumas pessoas que elas não estão dispostas a viver nessa frequência, nesse nível de compromisso e sacrifício. Então, uma das sabedorias da vida é identificar o nível de comprometimento das pessoas com você, para você não se decepcionar, porque aprende da pior forma possível que a vida é feita também de decepções, quando você nutre expectativas mais altas do que deveria sobre as pessoas. Você tem que modular isso para ser feliz e permanecer em relacionamentos, ainda que mais na superfície, não tão profundos, mas que tenham longevidade, porque você já não exige tanto e também não se exige demais, enquanto espera relacionamentos realmente profundos de aliança que Deus envia até você. Terceiro, o espírito de orfandade serve a Deus para ganhar o amor do Pai. O espírito de orfandade está constantemente se esforçando e tentando conquistar o amor do Pai por meio de realizações no ministério, na carreira, na vida. O espírito de orfandade, o espírito do filho não afirmado, é movido pela necessidade de sucesso para mostrar para os outros. Muitos tentam realizar grandes feitos para satisfazer o profundo anseio de seus corações de serem aprovados. Jesus sai dali atestado, ovacionado, aprovado pelo Pai. Ele está pronto para enfrentar o deserto. Ele está pronto para enfrentar a tentação. E as tentações surgem justamente sobre essas áreas mais frágeis, onde a gente precisa ficar provando e afirmando quem nós somos, o valor que temos,
Como somos bonitos, inteligentes e fortes. Então essas pessoas estão em busca do sucesso em vez de serem guiadas pelo Espírito Santo. E alguns líderes se metem em enormes dívidas para provar que são bem-sucedidos. Eles acham que podem se sentir bem consigo mesmos com grandes realizações. Há, na verdade, nos ministérios, igrejas, pastores e líderes que usam as pessoas e destroem relacionamentos porque são impelidos a ter sucesso devido à necessidade e à afirmação paterna. Mas a orfandade é um abismo grande demais para o sucesso ou desempenho preencher. Não é assim que você consegue. Enquanto o filho amado é conduzido ao seu chamado e missão pelas mãos do Pai. Filhos amados são dirigidos pelo Espírito Santo, esperando pelas oportunidades do Senhor, sem alardear seu próprio sucesso. É fácil você encontrar essas pessoas, elas estão no Instagram toda hora, fazendo pose. Não é que você não possa postar fotos ali, não é isso. É que o veneno ou o remédio depende da dose. O filho amado serve a Deus por ter um sentimento de aceitação, de favor. Os filhos amados já sabem que são aceitos e servem aos outros pela abundância que tem dessa aceitação. Hoje nós temos a imensa necessidade de líderes que vão além dos seus títulos e se envolvam como pais espirituais dessas pessoas que precisam de cuidados pastorais. Com o incrível colapso da família, a igreja hoje é a única esperança para restaurar o vácuo deixado nos corações dos órfãos na sociedade. Nós precisamos de filhos amados, gente resolvida, na autoestima, que não se deriva na sua identidade de títulos, de sucessos. Eu vejo tanta gente precisando de um título para poder se afirmar. Há tantas pessoas que querem a garantia, um selo, um emblema. Eu quero ser um pastor. Por que você quer ser um pastor? Você quer cuidar de pessoas? Não, eu preciso disso para as pessoas me valorizarem. Deus criou a igreja como uma família de famílias, para prover pais e mães espirituais, ajudando a curar a dor da rejeição no coração de seus filhos. Nós temos poucos pais espirituais funcionais hoje. O mesmo aconteceu na igreja primitiva, quando Paulo disse que vocês têm muitos mestres, mas não têm muitos pais. Está o texto aqui. Porque ainda que tivesses milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Faltam pais. No meu livro, A Jornada de Meninos a Homens, eu conto a história do Warren Farrell, Garotos em Crise, onde ele tem uma experiência com o John Lennon, inclusive, que foi pai de um menino e dedicou-se algum tempo para poder cuidar daquela pessoa. Isso mudou a vida dele. E ele fala sobre a maior dor dos homens, que é, em primeiro lugar, a ausência de uma figura masculina funcional, de um homem que lhe aponte o caminho, que lhe dê identidade, que mostre limites ou que amplie seus limites. Porque é isso que um pai faz. Ele dá direção, dá identidade, limita, mostra onde se pode ir e onde se pode ir além também. Farrell diz que a segunda dor de um homem é não ter homens também na sociedade, como psicólogos, pedagogos, professores. Normalmente eles se encontram com mulheres. Então ele não tem um homem em casa e não tem um homem na sociedade como uma referência, como alguém que pode modelar, espelhar. Danny Silk vai acrescentar no novo livro dele, Caçadores de Dragões, que a segunda maior dor de um homem, na verdade, é a falta de amigos, de uma fraternidade, de amizades, de relacionamentos profundos. Jesus morreu para que nós tivéssemos relacionamentos profundos. E tem gente que vive na margem dos relacionamentos. E a terceira dor é a falta de identidade para viver um propósito na vida. Há muitas pessoas vagueando sem propósito. Não sabem por que existem, não sabem por que nasceram, não sabem de onde vieram
nem para onde estão indo. Filhos que não foram afirmados, que se sentem rejeitados, não sabem como ser pais. O corpo de Cristo precisa de líderes que atuem como pais, e depois como pregadores e líderes. Aqueles que não foram devidamente gerados, esperados, celebrados quando vieram ao mundo, no mundo natural, andam com um espírito órfão. Muitos líderes ainda funcionam emocionalmente com orfandade, mesmo que tenham sido adotados como filhos na família de Deus. Líderes com espírito de órfão são limitados em sua capacidade de fazer discípulos e maximizar seu propósito na vida. Esse é o grande gap, é o grande nó da nossa sociedade. Sem esses pais, a sociedade receberá o significado da maldição encontrada em Malaquias. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, e antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com extermínio. É o texto original, com maldição. O espírito de orfandade é talvez hoje a maior maldição sobre a terra. E serão necessários muitos pais, com grande profundidade, com muita autoridade, para quebrar e reverter essa maldição, para perpetuar uma bênção que dure por gerações. Em quarto lugar, o espírito de orfandade tenta medicar sua dor interna por meio de estímulos físicos. A ausência de aprovação criou comportamentos destrutivos, criou vícios. Aqueles com espírito de orfandade estão tentando reprimir seu buraco, seu vazio existencial por meio de trabalho, por meio de idas e vindas em relacionamentos, por meio de sexo, de gratificação física, narcisismo ou de autoindulgência. Quanto mais se entregam aos prazeres, mais viciados se tornam, maior se torna o vazio em seus corações. Agora o filho aceito, o filho afirmado, o filho amado, caminha na alegria e na presença do Senhor que lhe dá o conforto. Filhos amados se deleitam na presença e no amor do Pai, como fonte da sua força. Eles entendem que basear sua segurança e autoestima em qualquer coisa ou pessoa não vai valer a pena. É o mesmo que tentar construir uma casa na areia. Quinto lugar, o filho não afirmado usa as pessoas como objetos para atingir seus objetivos. É a natureza de um órfão. Ele não tem amigos. Ele não consegue manter relacionamentos a longo prazo, porque a prática usual é de usar as pessoas. Líderes sem aprovação paterna são impulsivos, nunca satisfeitos, e até se tornam abusadores e manipuladores daqueles que estão sob seus cuidados. Amam e aceitam desde que sejam úteis, mas não sabem amar de maneira incondicional. Sempre que objetificamos as pessoas, nós as manipulamos com palavras, ameaças e tudo o que for necessário, simplesmente para conseguir o que nós queremos. Mas filhos amados servem as pessoas para abençoá-las. Filhos amados não usam as pessoas, eles as servem e as liberam para que cumpram o seu destino. Em sexto lugar, o espírito de orfandade está sempre em competição com os outros. Essa é uma das marcas mais claras da orfandade. Pessoas que vivem competindo, internamente, secretamente, invisivelmente. Aqueles com espírito órfão nunca foram apoiados por um pai, portanto estão sempre se esforçando para provar seu valor aos outros. Estão sempre em performance, estão sempre atuando. Aqueles com espírito de orfandade estão tentando superar os outros na igreja, na família, na empresa, porque eles recebem sua identidade por serem melhores do que os outros. Diga para o seu irmão, está um silêncio aqui hoje. Eu sei que eu estou abrindo uma ferida, mas esse lugar é uma enfermaria hoje. Devido à falta de uma afirmação paterna,
Raramente essas pessoas descansam. Elas buscam se destacar entre os outros para que possam se sentir bem consigo mesmas. São movidos mais pela ambição pessoal do que pelo Espírito Santo. Isso pode deixar muita destruição em seu rastro, já que a ambição, e não Deus, é que motiva e direciona o trabalho. Essa gente faz qualquer coisa para vencer. Inclusive passam a perna no amigo. Usam a cabeça dos outros como degrau. Eles rompem relacionamentos por coisas. Filhos amados, têm em pessoas e não coisas a sua grande aquisição. Uma liderança demonstra um espírito de orfandade quando existe uma cultura de competição. A afirmação das pessoas está na forma de títulos. Eu não tenho nada contra títulos, mas se o seu valor está em títulos e não em você, você está colocando no lugar errado a sua confiança. Pessoas querem reconhecimento público, promoções, aplausos. Nesse ethos competitivo, as pessoas embarcarão em uma jornada sem fim para conquistar o amor pelas obras. Eu vou repetir. Conquistar o amor pelas obras. Isso acontece porque é difícil para eles se conectar com o amor de Deus, o Pai. Eles não sabem se envolver emocionalmente. Eles ficam na margem, na superfície. Estão feridentos, machucados, e qualquer aproximação maior pode trazer a lembrança de todos aqueles infortúnios emocionais que eles passaram. Eles não sabem se relacionar e não confiam. Não confiam em ninguém. Até confiam um pouquinho. Eles têm pouca inteligência emocional porque estão concentrados em si. Eles estão olhando para si, para suas dores, para suas feridas, para suas decepções, e têm dificuldade em comungar e desfrutar da companhia de seu Pai Celestial, porque eles têm uma mentalidade de obras e tentam se aproximar de Deus com o seu próprio senso de perfeição, a fim de provar o seu valor. Eu conheço muitos pregadores que pregam para impressionar. Há muitos ministros de louvor que cantam para mostrar suas habilidades, seus talentos, sua voz. Olha só como eu canto bonito. Então as pessoas vão para a academia para mostrar os seus bíceps, e elas ficam ali tentando, numa cultura do corpo, mostrar como são fortes ou inteligentes. Por quê? Porque não receberam um bom modelo terreno de paternidade de seus pais. Eles não têm compreensão de como se relacionar com Deus e o Pai e o seu amor incondicional. Ei, olhe para mim. Deus sabe todos os seus defeitos e ainda assim continua amando você profundamente. E não importa quantas pessoas estejam ao redor de alguém, um filho não afirmado. Há pessoas que se sentem excluídas, incapazes de desfrutar plenamente da companhia dos outros por não se sentirem confortáveis consigo mesmas. Elas são inadequadas, sofrem de um sentimento de inadequação, não se encaixam. Tem gente que penetra na sua festa de aniversário. Tem gente que se sente invisível e por isso precisa ficar aí colocando uma melancia na cabeça. A combinação de competitividade, insegurança e falta de confiança se transforma em uma combustão mortal que gera muitos atritos com outras pessoas, outros líderes, porque estão feridos. Eles se recusam a permitir que outros tenham acesso emocional necessário às suas almas. E qualquer coisa, qualquer assunto vira uma tensão. Eles não sabem ser amados porque foram abandonados e cresceram sem confiar em figuras masculinas, porque o pai virou as costas e foi embora na hora que eu mais precisei. Então eles gravitam em torno, na direção de suas mães, da autoridade feminina. E isso funciona bem enquanto a criança é pequena,
Mas quando o menino cresce, ele começa a se comportar mal e a causar muitos problemas, porque não tem uma voz grossa dizendo até aqui ou até ali. É interessante ver esses atletas da NBA, do futebol americano, dando entrevistas na TV ou na rádio, agradecendo: muito obrigado, minha mãe, mamãe, eu te amo. E não há nenhuma menção, referência aos seus pais. E esses meninos entrariam para as estatísticas dos criminosos se não tivessem encontrado no esporte uma solução para ganhar dinheiro e uma profissão. O abandono dos pais, seja físico ou emocional, trouxe desconfiança sobre a figura da autoridade masculina. E a orfandade termina repelindo seus filhos. Homens órfãos produzem filhos órfãos no Senhor. Líderes com espírito de orfandade vivem competindo e competem até mesmo com seus filhos. Eu lembro que minhas filhas eram pequenas e eu ficava disputando com elas algumas coisas e sempre deixava elas ganharem. Uma pessoa órfã vai ganhar do rapaz para mostrar que é melhor do que ele. Diga para vocês, vão estar um silêncio aqui hoje. Eles não vivem amor. Tem gente que vive em disputa. Filhos não afirmados são ruins de relacionamento. James Silk disse esses dias uma coisa incrível. Ele disse que tem homens que são bons para prover, são bons para proteger, mas são inábeis para se conectar. Há homens e mulheres que não tiveram o benefício da contribuição e do amor de um pai natural, não têm ideia de como podem se conectar emocionalmente com seus filhos e filhas. Alguns sabem apenas jogar videogame com o menino, mas nenhuma conversa profunda, decente. Não sabem ser pais para seus filhos porque nunca tiveram um pai na vida. Sexto, diga para o seu irmão, você aguenta até o final? Vamos lá. O espírito de filiação atrai seus filhos, enquanto o espírito de orfandade os repele. Filhos amados servem à próxima geração porque ouvem a voz de um pastor que cuida deles. Filhos amados já possuem a afirmação de Deus em suas almas, por isso estão buscando maneiras de abençoar os outros e repartir o que receberam. Filhos amados, filhos afirmados, são mais capazes de se conectar emocionalmente com outras pessoas porque já vivenciaram ou desenvolveram um relacionamento íntimo, tanto com seu Pai Celestial como com seu Pai Espiritual. Mas o espírito de filiação tem a natureza de sempre abençoar as outras pessoas. Sétimo, o espírito de orfandade tem problemas com raiva e acessos de fúria. O órfão tem raiva incontrolável, acesso de fúria e outras formas de manipulação, pois sentem que precisam controlar os outros e as circunstâncias para alcançar seus objetivos. E esse é um expediente necessário na sua mente. Lhes falta a confiança necessária em seu Pai Celestial para guiar e controlar o seu futuro. Eu tenho que manipular, marionetar, porque eu não confio em Deus para guiar isso. Entenda, desde Adão, desde Eva, nós fomos alienados de Deus, expulsos do jardim, e um espírito de orfandade permeia a terra inteira. O fruto do espírito órfão resultou nos ciúmes, que culminou no assassinato de Abel pelo seu irmão Caim, que competia com ele. Hoje, com a dissolução da família nuclear, homens criados sem o cuidado amoroso e a segurança de seus pais ficaram alienados de Deus. E de todos os males emocionais, físicos ou espirituais da sociedade, este é o pior de todos os males, a alienação de Deus. Homens órfãos têm dificuldade em se conectar com seus cônjuges, seus filhos, autoridades, supervisores, e têm dificuldade em se encaixar, em aceitar e amar a si mesmos. Um conselho que você tem que dar para sua filha: case com um homem que ame a si mesmo, porque se ele se amar e se respeitar,
Ele vai amar você e vai respeitá-la também. Narcisismo não é amor próprio. Narcisismo é um buraco sem fundo de carência, de falta de estima, de valor próprio. Filhos amados, no entanto, descansam no Pai para controlar e guiar seu futuro. Aqueles que andam em filiação andam no descanso do Pai e cessaram suas próprias obras para que o Pai possa agir. Um filho confia que o Pai vai fazer o que ele não puder fazer. A minha página nesses tempos, agora outrora, foi o Salmo 131. Eu não estou pregando sobre salmos hoje, mas pelo menos quero citar um deles. E esse foi um salmo fortíssimo no meu coração no ano passado, especialmente. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem estou pensando a busca de coisas grandes demais, maravilhosas demais para mim. Tal como uma criança, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe, como a criança, essa criança é minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Veja a lógica desse salmo. Essa é uma pessoa segura nos braços. Apesar de Deus ser chamado de Pai, Ele engloba toda a natureza de pai e mãe juntos. Muitas vezes Ele aparece como uma figura, El Shaddai significa aquele que amamenta, aquele que acolhe, aquele que protege. E Deus por vezes aparece como, ainda que a mãe se esqueça do seu filho, que amamenta, eu todavia jamais me esquecerei de ti. Por vezes Deus assume essa figura feminina, de proteção, de provisão e de cuidado. E nesse caso, o salmista está falando, eu estou seguro, porque eu estou nos seus braços. E não estou ambicioso à busca de coisas grandes e demais, porque eu confio em ti e espero em ti, desde agora e para sempre. Essa confiança que falta a algumas pessoas que fazem de tudo para vencer, inclusive perder a família e perder os amigos. Oitavo, nunca teve tão silencioso como está aqui hoje. É porque na enfermaria não pode fazer barulho. Todo mundo calado. O filho não afirmado, não amado. O filho órfão tenta se autoafirmar todo o tempo, porque ele tem falta de autoestima. Aqueles com espírito de orfandade têm dificuldades em amar e aceitar a si mesmos. E eles não se sentem bem consigo. E muitos líderes altamente qualificados podem ter baixa autoestima. E que eles tentam compensar esse desdém por si mesmos com suas realizações. Algumas das pessoas mais bem-sucedidas estão carregadas de ódio de si mesmas. Tudo isso se esconde por detrás de uma fachada, aparência física, de uma persona pública. Pessoas com orfandade, filhos não afirmados, carregam consigo um coração hipersensível, muito frágil. Eles andam por aí com um espírito de rejeição e têm uma suposição inconsciente de que as pessoas são contra eles. Eles se ofendem facilmente e reagem exageradamente a pequenas infrações ou vivenciam constantes mal-entendidos ao interagir com outras pessoas. Alguns homens nunca confiam plenamente em suas habilidades e, portanto, nem sempre confiam que os outros ao seu redor farão a coisa certa em relação a eles. Então eles têm um lema, a coisa certa a fazer é fazer você sozinho, por si mesmo. Esse sentimento de inferioridade os leva a tentar esconder sua baixa autoestima, projetando uma persona. Mas no fundo, essas pessoas sempre estão com medo. É o mágico de Oz. No fundo, tem um menino, um ser bem pequenininho, tentando parecer grande, querendo controlar e manipular tudo. Esse é o espírito de todo ditador, de todo
déspota, de todo tirano. No fundo, ele se sente muito pequeno e tenta parecer grande. Pessoas não afirmadas têm um grande impulso competitivo devido à comparação. A insegurança faz que se comparem com os outros constantemente. Eles não têm uma individualidade autêntica. Eles estão toda hora se medindo com o que os outros fazem ou são. Estão sempre tentando superar os outros como se a vida fosse uma espécie de esporte. Eles usam uma linguagem competitiva numa competição carnal que é movida simplesmente por uma baixa autoestima. Eles vivem suas vidas tentando provar aos seus pais, estando eles vivos ou mortos, que são valiosos, que são dignos do seu amor. Eles estão dizendo: olha aqui, consegui. Eles podem até odiar seus pais emocionalmente, mas não têm consciência de que são dignos da aprovação deles. É aquela história do menino que só tirava nota 8, 8,5, levou para o pai pensando em receber um elogio. O pai: você pode melhorar. Então ele chegou com 9 e tudo. O pai: você pode melhorar. Chegou com 10, o pai olhou para ele: essas escolas de hoje dão nota boa para qualquer pessoa, né? Ou seja, você nunca é o suficiente, nunca é o bastante. É por isso que um pai tem que dizer aos seus filhos: você é meu filho amado, em quem tenho o meu prazer. O filho amado caminha no amor e na aceitação de Deus o Pai. Filhos amados andam em aceitação e respeito próprio, e eles exigem que os outros os respeitem, porque eles a si mesmos se respeitam. Então fala comigo direito, porque eu mesmo falo comigo direito. Eu não tolero suas ofensas, porque eu me respeito. Dê um sorriso para o irmão do lado. 9, o espírito de orfandade tem uma independência feroz devido à falta de confiança em todas as figuras de autoridade. Hoje nós temos milhares de homens feridos, que vagueiam pelo mundo ressentidos, porque seus pais não se envolveram, foram embora quando era mais necessário que ficassem. A música do John Lennon, você lembra? Pai, eu quis você e você não me quis, então eu posso dizer bye bye, goodbye. Mamãe, eu quis você, mas você não me quis, então eu só tenho a dizer bye bye. Aquele é o hino da orfandade. No final ele grita 9 vezes: mamãe, não se vá. Quando ele começa mother, você vê o grito da angústia de um órfão. Tem um filme chamado Garoto de Liverpool, que mostra a infância do John Lennon, e como ele foi o influenciador de toda uma geração de outros órfãos como ele. Porque quando você não tem um referencial de Deus o Pai, o diabo está propondo ser para você o seu pai. E é isso que os satanistas, membros de seita, bandidos e criminosos estão fazendo. Eles não têm uma referência onde se espelham e se modelam. E o diabo está sempre recrutando todos os feridos da sociedade. Então esses homens feridos são independentes, querem fazer as coisas do seu modo e se recusam a ser corrigidos por qualquer pessoa. Eu não estou sob ninguém. Meu nome é, eu era, e eu sempre serei quem sempre fui. Louvado seja o meu nome. E eles crescem imaturos, mas ainda são meninos emocionalmente. E incrivelmente, terrivelmente, infelizmente, há muitos homens que nasceram homens, mas vão morrer meninos. Eles têm dificuldade de se submeter interiormente a qualquer forma de autoridade, porque, ainda que mostrem externamente, eles estão insubmissos e revoltados.
A revolta é rebelião contra a autoridade, é o espírito da orfandade. Toda revolução, toda revolta contra o patriarcado é uma revolta contra Deus, o Pai. A rebelião de Lúcifer saiu do céu e chegou na terra na forma do marxismo cultural. Geralmente, essas pessoas tomam suas decisões sem aconselhamento, fazem o que querem de qualquer maneira, porque não acreditam que alguém se importe e cuide dos seus interesses. Aqueles com o espírito órfão veem Deus como um capataz severo ou como um pai distante em quem não se pode confiar. Eles vivenciaram o abandono de uma figura de autoridade e transferiram essa visão para seu relacionamento com Deus. Mas, filhos amados, sabem que ninguém foi totalmente curado emocionalmente desse lado do céu. Deste lado do céu. Todo líder tem problemas emocionais profundos e precisa de transformação contínua da parte de Deus. Filhos afirmados sabem que não existem casamentos, filhos ou líderes perfeitos, assim como não existem igrejas ou organizações perfeitas. Se você está buscando uma igreja perfeita, ao entrar nela, a igreja já ficou imperfeita, rapaz. Filhos amados, afirmados, têm expectativas reais sobre pessoas e organizações. Não importa quão grandioso seja um pai, um líder, um pastor, somente Cristo é perfeito e capaz de suprir todas as nossas necessidades espirituais e emocionais. Décimo e por último, o espírito de orfandade recebe sua identidade primária por meio de posses materiais, aparência física e atividades. Aqueles com espírito de órfão nunca terão o suficiente para satisfazer o vazio em seus corações relacionado à sua própria identidade. Eles estão constantemente se esforçando para obter satisfação por meio de coisas, ou de pessoas, ou de prazeres. Em alguns casos, sua forma de se vestir mostra isso. Uma quantidade excessiva de tatuagens, de piercings, de penteados, pode ser sua maneira de tentar se destacar como únicos, um grito por atenção devido à falta de afirmação que não tiveram. Ei, olha para mim, preciso que você me veja. Então, quando você vê correntes no corpo, músicas satânicas, gangues, quadrilhas, torcidas violentas, tudo é um apelo pelo reconhecimento. E os mais agressivos são sempre os mais inseguros, porque a rebelião é um pedido de amor. As pessoas rebeldes invariavelmente estão buscando aceitação. Pessoas famintas de amor estão implorando por amor, atenção, colo e compreensão. E a maneira de chamar a atenção é se rebelando. Porque eles sempre estão à busca de aprovação e de reconhecimento. Sua dor é tão grande que buscam alívio temporário, superficial, fazendo com que as pessoas os notem para que possam receber seus elogios. Por favor, me elogie, porque lá em casa não tinha isso. Por favor, me valide, porque eu mesmo me sinto não validado. Por favor, diz a Bíblia que a alma farta pisa o favo de mel, mas para a sedenta até o amargo é doce. Então, quando você está cheio de valor próprio, de autoestima, quando você saiu de uma casa onde você é celebrado, não adianta o Ricardão chegar para você com voz grossa e dizer: oi, fofura. Fofura, coisa nenhuma, vai te catar e encontrar a tua turma. O quinto mandamento diz: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os seus dias na terra. Mas quando o elo é quebrado das gerações, a terra
está ferida com maldição. Existe confusão quanto ao propósito e identidade dessas pessoas órfãos espiritualmente. Muitos têm dificuldade em descobrir internamente quem são e o que são chamados a fazer. Eles lutam por identidade. Hoje, nessa loucura dos transgêneros, precisa de um pai para dizer: você é homem, você é mulher, para afirmar a identidade sexual do filho. Normalmente, ou o sujeito é um banana, ou ele não existe. Quando se nasce em uma família funcional, não existe possibilidade dessas coisas acontecerem. Quantos estão comigo aqui hoje, em nome de Jesus? Hoje nós podemos até ver empresários bem-sucedidos, mas que não têm certeza de si mesmos e lutam contra a confusão, medo e raiva sem entender a causa raiz disso tudo. Algumas das maiores taxas de suicídio no mundo ocorrem entre grupos demográficos mais ricos do nosso país. Normalmente o pobre não se mata. Quem se mata é gente classe média e rica. Isso mostra que o sucesso econômico jamais poderá preencher o vasto vazio na alma de muitos homens órfãos de pai. Mas o filho amado tem a sua identidade fundamentada em sua filiação, em sua afirmação do pai. Filhos amados podem servir nos bastidores por muito tempo sem se sentir menores. E podem celebrar o sucesso e a atenção que os outros recebem porque estão preenchidos com o amor incondicional de Deus. Então eu posso celebrar você, posso aplaudir você, eu posso te ver em vantagem, você pode estar bem e eu vou ficar feliz com isso. Isso não vai me diminuir, porque eu também estou bem. A falta de identidade como filho de Deus é um dos maiores desafios da igreja hoje. Existem organizações que funcionam mais como um orfanato. E eu aprendi na faculdade que em orfanatos o amor é pulverizado demais. Você tem dezenas de pessoas que você tem que dar atenção, ele não tem foco, ele perde a concentração. O Deus perfeito fez você para viver em uma família e mirar o seu amor primeiro em sua mãe, em seu pai, concentrar o seu afeto aos seus irmãos. E isso faz com que a qualidade desse amor seja poderosa e seja profunda e não dispersa. E depois que você sai desse ambiente familiar, em que você foi celebrado, amado, aplaudido, considerado, você é o meu filho amado em quem tenho o meu prazer, você está pronto para enfrentar os desafios lá fora. Quando você aprendeu a amar e ser amado em uma família funcional, você está pronto para qualquer desafio lá fora. Nossa primeira identidade é de filhos, não de cristãos. Eu vou repetir isso. Nossa primeira identidade é de filhos. Alguns estão atrás de títulos. O maior título que você pode ter nessa casa é de filho. Paulo disse aos Gálatas: pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. O nome cristão pode conotar uma filiação nominal ao cristianismo por meio da tradição religiosa, mas a filiação demonstra uma relação direta com a família, com Deus o Pai. Quando você veio para o Evangelho, você não entrou numa religião, você entrou numa família, a família de Deus. E aqueles que estão apenas nominalmente ou religiosamente conectados a Cristo não serão capazes de compreender ou vivenciar essa filiação. E a Bíblia ensina que quando nós nascemos de novo, nós recebemos o direito de nos tornarmos filhos de Deus. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Os filhos eram os que recebiam a herança completa nas antigas culturas bíblicas. Se você é filho, você portanto é herdeiro. A lei grega combinava adoção com herança. O mesmo era verdade no caso de pessoas sem filhos, na lei do antigo Oriente Próximo. Está lá em Gênesis 15. E disse Paulo aos Gálatas, e com isso eu termino. Eu preciso do aplauso. Não, não preciso. Vindo, porém, à plenitude do tempo, um pregador tem que se acostumar a não depender da resposta do povo. Essa é uma das leis da oratória. Eu acostumei a pregar em todo tipo de auditório. Aprendi a pregar até com pessoas me secando assim, tipo.
E Deus falou para Ezequiel: eu fiz o teu rosto como um diamante, não os temais. Então, se você está me secando, eu liguei o dane-se para você. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. O Espírito então inspira os crentes para lembrá-los de seu chamado como filhos. O próprio Espírito, diz a Bíblia, testifica em nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Abba é a palavra aramaica para papai, um termo de intimidade pessoal, raramente ou nunca usado no judaísmo para se dirigir a Deus. Jesus, quando chamava Deus, o Pai, de Abba, ele ofendia toda a classe religiosa. Até hoje a classe religiosa ora a um Deus tão distante, eles impostam a voz, aleluia, e dizem: Senhor Deus Todo-Poderoso, glória a Deus. E aí você fala: papai, como estão as coisas? Eles olham assim e falam: que intimidade é essa? Isso é uma ofensa falar desse jeito. Papai, papai. De sorte que já não és escravo, porém filho. Que forte isso. Sendo filho, também herdeiro por Deus. O texto está explicado em Gálatas 3. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que de futuro havia de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio. A lei era um aio, era uma ponte para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Deixa eu explicar isso para você. Um filho que não era maduro, ele tinha que ter alguém para cuidar dele até que ele amadurecesse, a fim de entrar na sua herança. E o que Paulo está dizendo aos Gálatas é que em Cristo nós nos amadurecemos e nos tornamos idôneos à parte que nos cabe da herança nos santos da luz. Nós não precisamos de um aio, nós já estamos prontos para ocupar o que é nosso, para receber o que é nosso. A herança dos filhos pertence a nós. E os Gálatas estão agora libertos do guardião escravo, porque chegou a hora de entrar na herança. Uma pessoa é curada da orfandade quando ela encontra o amor de Deus, o Pai. E quando você encontra o amor de Deus, o Pai, a opinião de ninguém interessa, a cara feia de ninguém importa. Você viu o sorriso do Pai: você é o meu filho, em quem tenho o meu prazer. Então você pode enfrentar o diabo, o demônio, os infernos e todos aqueles inimigos, porque você viu o sorriso de Deus. Cara feia não te assusta. Paulo diz aos Romanos: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados. Se você vive com medo, você está com o espírito de escravidão. Mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: papai. E o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados. E o texto termina: toda a criação clama, aguarda, a expectativa ardente da criação aguarda os filhos maduros. A palavra aqui muda: ruios. Os filhos adultos, não os adolescentes, mas os filhos maduros de Deus, porque são esses
que vão colocar o mundo em perspectiva. Esses que vão curar a sociedade. Esses que vão deixar de se entreter ou se distrair com o pecado, para viver uma vida focada. Como Jesus disse, eu não faço nada que não vi meu Pai fazer. Ou como Paulo disse, se comemos ou bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória do Pai. Pai, hoje nós estamos aqui, e muitos de nós, em algum sentido, fomos confrontados. Muitos de nós estamos sendo alinhados. Muitos de nós estamos em uma enfermaria, sendo tratados das mazelas, dos infortúnios, das dores, decepções, dos traumas, das rupturas, dos relacionamentos que nos marcaram, que nos feriram. Estamos aqui hoje, Senhor, prontos para receber a Tua aceitação. Nós não estamos nos esforçando para isso, não estamos movendo 1 milímetro, nos movendo de maneira alguma para sermos aceitos. Nós já o somos. Na pessoa bendita de Jesus, nós ganhamos o direito de entrar na sala do trono com ousadia, a fim de receber misericórdia e socorro para a ocasião oportuna. Hoje estamos como Paulo dizendo, Abba, Pai. Como Jesus dizendo, Papai. Hoje estamos quebrando o espírito da religiosidade, deixando a religião de lado para ter um relacionamento com o Pai. E estamos hoje denunciando o espírito de competição, de ciúmes, o espírito que trabalha a fim de ser aceito. Essa mensagem é uma denúncia contra o espírito de orfandade, de não aceitação, de não afirmação. Nós viemos aqui essa noite para sermos publicamente afirmados, mas afirmados no céu, afirmados pelo Pai, afirmados uns pelos outros como irmãos que somos da mesma família, aceitos de maneira incondicional. Hoje quebra o espírito de orfandade, quebra, Senhor, o espírito que não se sente o suficiente, o bastante, que sempre está inadequado, que precisa sempre ser validado, elogiado para ficar bem. Nós queremos a Tua frequência, onde o Senhor transita, e em gratidão, com corações abertos, estamos prontos para oferecer o nosso louvor. Não por aquilo que o Senhor irá fazer, mas tudo aquilo que já foi feito. Conforme Paulo disse aos Coríntios, que nós não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos o Espírito de Deus para saber o que nos foi dado gratuitamente. Ou como disse aos Colossenses, que Ele nos fez idôneos à parte que nos cabe da sua herança nos santos na luz. Porque Cristo é a sabedoria de Deus, a justiça de Deus, a santificação de Deus. Cristo que é a nossa vida, que a nossa vida está oculta com Cristo em Deus. Somos filhos e portanto herdeiros. E estamos prontos para entrar na terra das promessas que o Senhor tem para nós nessa vida e na outra vida. Estamos prontos para ocupar o nosso espaço, a nossa identidade, a nossa missão. Nós não estamos mais agarrados ou presos, são na necessidade de aprovação. Nós estamos prontos para marchar nos altos da terra e viver os sonhos, os planos, o desígnio, o propósito que o Senhor intentou, desenhou, escreveu para nós todos. Nós quebramos as cadeias da impiedade. Nós quebramos a necessidade de aparecer
Nós queremos comparecer diante de Ti. E como o Salmo 131 nós dizemos: não é soberbo o meu coração, nem busco coisas grandes demais para mim. Tal como a criança no colo da sua mãe, assim sou eu, sossegado, sossegado. Estou abastecido, estou cheio. Já não preciso de nada, porque tudo o que preciso está nos teus braços, em tuas mãos. Já tenho tudo. Como disse Paulo, tudo é vosso. Vós sois de Cristo, e Cristo é de Deus. Espera, pois, pelo Senhor. Espera, pois, pelo Senhor. Fique de pé hoje, em nome de Jesus. Abraça a pessoa do seu lado e ore com ela. Toque nela e ministre uma bênção sobre a vida dela. Faça isso, por favor. Ei, cada um de vocês, ministre uns aos outros agora. Somos irmãos, não de sangue, mas irmãos espirituais. Estamos torcendo uns pelos outros, não é isso? Estamos dizendo: você vai conseguir chegar lá. Seu sucesso é uma vitória para o reino de Deus, e nós estamos celebrando as suas vitórias. Você vai vencer a orfandade, você vai vencer o abandono, você vai vencer a rejeição, você vai vencer a necessidade de ser aplaudido, ou ovacionado, ou celebrado, ou visto. Você não é invisível, Deus está vendo você. Anos atrás, eu tinha um programa na televisão, em várias televisões. Quantos conheceram a gente pela televisão aqui? Levanta sua mão aí. Muita gente, Jesus. Eu recebi uma ligação do diretor da televisão dizendo: ah, você tem uma audiência VIP. Era a esposa do presidente que ficava me assistindo na época, anos atrás. Não vou dizer que presidente para não dar confusão. Mas hoje eu tenho a te dizer, você tem uma audiência VIP. O Pai do céu está nas arquibancadas dos céus, assistindo você, dizendo: você é o meu garoto. Vamos lá, você vai conseguir chegar. Vamos lá, você vai vencer a tentação. Vamos lá, você vai sair do pecado. Vamos lá, você vai vencer suas crises emocionais. Vamos lá, você vai prosperar. Vamos lá, eu te curo, eu te saro, eu te redimo, eu te perdoo, eu te levanto. O Pai dos céus está na arquibancada dos céus, celebrando os seus filhos, motivando você. Você tem uma torcida, uma audiência que torce por você todos os seus dias. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque nele nós somos mais que vencedores. Então você é o meu filho amado, diz o Senhor, em quem tenho todo o meu prazer. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos. Uma ótima noite, uma ótima semana.